Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Mateus, capítulo 27, nos versículos 39 e 40, que diz assim: E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Aqui nós vemos que Jesus passou por aquilo que muitas pessoas passam. Ele foi escarnecido, blasfemaram dele, levantaram injúrias. Nos nossos dias nós poderíamos dizer que ele foi burlado, né? Ele sofreu bullying. Só que naquela condição onde ele já estava na cruz, pendurado, a ponto da morte, com sofrimento terrível na sua fase, num estágio mais alto do sofrimento. E mesmo assim ainda, pessoas escarneciam dele, mostrando que nós nessa terra, por servir a Jesus Cristo, nós também passaremos por escárnio, por blasfêmia. Mas foi necessário ele sofrer isso antes, para mostrar que nós alcançaremos uma coroa maravilhosa diante de Deus, por passarmos por essa situação que o nosso Salvador passou. Ele mesmo disse, né, para os seus discípulos: Vós podereis passar pelo batismo que eu hei de passar, que era o batismo da sua morte? E eles responderam que sim. Jesus confirmou: realmente, vocês passarão pelo batismo que eu passarei. E os discípulos foram torturados, mortos, escarnecidos, assim como Jesus foi. Mas foi necessário que ele sofresse primeiro e mostrasse que há uma recompensa, que vale a pena até mesmo passar por sofrimentos, escárnios, deboches, por ser seu servo. E diz, né, que os que passavam blasfemavam dele. Por que se blasfema? Porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. E quando se escarnecia dele, quando se falava alguma coisa contra ele, eles blasfemavam contra Deus. Por isso que tem muitas pessoas hoje que não servem a Jesus Cristo e blasfemam de Jesus, falando mentiras, coisas absurdas. Mas para esses, Jesus já deixou uma resposta. Ele disse assim, vós podeis blasfemar de meu Pai, vós podeis blasfemar de mim, Jesus Cristo, e isto lhe será perdoado. Mas se blasfemarem do Espírito Santo, não haverá perdão. E muitos estão blasfemando de Jesus, mas se eles se arrependerem, eles encontrarão o perdão. E eles diziam, né, no seu momento de blasfêmia, de escárnio: Tu que destróis o templo em 3 dias, o reedifica, salva-te a ti mesmo. Jesus, ele cumpriu um projeto que o Pai estabeleceu para ele, um plano. E nesse plano, Jesus teria que decidir entre 2 opções: uma, preservar a sua vida, salvar a sua própria vida, ou perder a sua vida. Se ele salvasse, escolhesse pela sua própria vida, ele não traria vida para a humanidade que estava morta em seus delitos e pecados. Mas se ele morresse, se ele entregasse a sua própria vida, aí sim, ele traria vida para a sociedade morta em delitos e pecados. Jesus teve a escolha. E ele fez a escolha, não que era desejável ao seu corpo e à sua razão, não. Jesus fez a escolha que era desejável ao Pai. Passa de mim este cálice, não seja a minha vontade, que a vontade dele é que este cálice passasse, que ele não passasse pelo sofrimento, que não necessitasse morrer daquela forma. Essa era a vontade que estava na mente e no corpo de Jesus, mas ele venceu a vontade do seu corpo, ele venceu a vontade da sua mente, e se entregou ao projeto para cumprir aquilo que o Pai tinha determinado para ele. E ele disse: Seja feita a tua vontade, ó Deus. Então, nós vemos que eles estavam querendo uma prova da divindade de Jesus, que ele descesse da cruz, que ele salvasse a si mesmo, que ele fizesse aquilo que parecia impossível.
Porque para um homem crucificado e preso a uma cruz, que já passou por todo tipo de sofrimento, dor, né, naquela condição deplorável que ele estava, descer daquela cruz por conta própria era praticamente impossível. Então eles queriam ver o impossível, só que eles viram ele ressuscitando morto, viram ele curando enfermos, viu abrindo os olhos de cegos, viu Jesus fazendo o impossível e eles não creram. Agora eles queriam mais um sinal. Jesus operou sinais a favor dos outros, e eles não creram. Agora eles queriam que Jesus operasse um sinal em favor de si mesmo. Mas Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos que ele não veio aqui para ser servido. Nesse ministério humano dele, ele veio para servir, ele veio para trabalhar em favor dos outros. E ele disse: melhor é dar do que receber, melhor é servir do que ser servido. E eles não entenderam e quiseram ter uma prova da divindade de Jesus. Se tu és mesmo filho de Deus, prova. Mas Jesus não tem que provar nada para ninguém. E a prova que Jesus trouxe de forma voluntária foi entregar a própria vida em nosso favor. E existem muitos hoje que estão querendo provas que Jesus é Deus, estão querendo provas da divindade. Não adianta, porque mesmo se eles virem milagres, eles não vão crer, porque o coração está endurecido. Eles têm que reconhecer a sua condição de pecadores, se arrepender de seus pecados e entregar a vida a Jesus Cristo. Aí sim, eles reconhecerão que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, que a prova não era descer da cruz, mas a prova era ressuscitar ao terceiro dia. E a incredulidade deles não permitiu que eles vissem a Jesus, porque Jesus disse: eu vou e o mundo não me verá mais, mas eu voltarei para os meus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus.